sou a psicóloga Paula Espíndola e vamos dar continuidade a mais dúvidas e relatos sobre relacionamentos familiares e seus conflitos, principalmente com os filhos. Qual a sua sugestão de temas para novos vídeos? Lembrando que a sua dúvida ou relato pode ajudar muitas pessoas. Então vamos às perguntinhas de hoje sobre convívio com os filhos, parte 2. Primeira pergunta. Depois da separação, eu e minha filha mais velha não nos entendemos mais, só brigas. A separação do casal ela pode desestabilizar toda a família. Por isso que é fundamental o casal ter consciência de que as brigas entre eles não devem ser feitas na frente dos filhos. Quando presenciam briga dos pais, é importante conversar com os filhos, para que eles entendam que só diz respeito ao casal, que não tem nada a ver com eles. Uma dica valiosa: jamais fale mal do seu parceiro para os filhos. Lembre-se que são filhos de ambos. Eles não devem tomar partido de nenhuma das partes. Quando os filhos estão sempre participando da briga dos pais, provavelmente darão apoio para uma das partes e isso prejudicará o relacionamento familiar. Muitos filhos não aceitam a separação dos pais e uma maneira de demonstrar isso é através de mais brigas, como no seu caso. Em caso de separação do casal, é fundamental ter um diálogo familiar, onde será mostrado que somente os pais estão se separando e que a relação com os filhos será eterna. Segunda pergunta. A convivência com minha filha de 18 anos é difícil. Ela veio morar comigo aos 12 anos. Antes morava com minha mãe. Me dediquei ao trabalho e casamento e esqueci de dar atenção a ela. Brigamos porque ela é desorganizada e eu tenho toque. Quando tinha 6 anos, passou por um trauma, pois meu esposo saiu de casa e fiz de tudo para ele voltar. Me dediquei a ele. Estamos casados, mas não é uma relação saudável, devido à desconfiança exagerada. Ela fez terapia, mas quando brigo com ele, me ausento como mãe. A união do casal deve ser bem aproveitada e curtida, sem ter pressa para ter filhos. É fundamental o casal viver esse início da relação juntos, conhecendo um ao outro, com as suas qualidades, defeitos, manias, para depois pensar em ter filhos e conversarem muito sobre isso. No relacionamento familiar, como em qualquer relacionamento, é necessário a gente aprender a ceder e dosar para que se tenha uma harmonia familiar. Seria fundamental fazer psicoterapia para que você consiga alinhar essas relações com seu marido e filhos, pois eles não podem ser prejudicados devido às brigas do casal. Outra maneira muito adequada para estabelecer esses laços familiares é através da terapia familiar, onde todos expõem as suas opiniões e os demais aprendem a escutar de coração aberto. Terceira pergunta. Será que adolescentes têm problemas mesmo ou será frescura? Um grave despeito dos pais é ou minimizar demais o sofrimento dos filhos ou aumentar demais. A adolescência é uma fase de muitos conflitos pessoais, como físicos, hormonais, sociais, emocionais e familiares. Os jovens enfrentam inúmeras dificuldades, como por exemplo questionamentos internos. O que desejam? Quais são seus talentos? Qual a sua futura profissão? Limites. Os jovens pedem limite. Eles testam os adultos para ver até onde conseguem chegar. Conflito de gerações. Divergências de ideias e opiniões de pais, professores, adultos em geral. Drogas. Muitas dúvidas, curiosidade, questionamentos e falta de informações. Uso excessivo das redes sociais. Está faltando priorizar mais as pessoas que estão ao seu redor. Aparência visual, predomínio pela beleza externa, deixando de lado a sua autoestima, não priorizando, não dando o menor valor para a sua beleza interna. Pressões escolares, cobranças de atividades escolares, dificuldade em gerenciar o tempo para estudo devido ao excesso de tarefas, até extracurriculares, provas cansativas. Sexualidade. Quantas dúvidas que surgem, receio e vergonha de perguntar, principalmente para os pais. Bullying. Enfrentam brincadeiras que ferem uns aos outros, lembrando que só é brincadeira quando ambos se divertem. Falta de amigos. Muitos preferem se isolar porque têm medo de confiar nos outros. Relacionamento com os pais. Grande dificuldade de falar e de ser entendidos. Você deve estar se perguntando, como evitar tudo isso? A resposta para isso é o diálogo. Ele é primordial para um relacionamento familiar. Quarta pergunta. Acho que meus pais não me entendem.
querem tudo do jeito deles e me sufocam. Não aguento mais. Muitos jovens passam por conflitos com seus pais, por não serem ouvidos, ou até mesmo compreendidos. As maiores dificuldades nos relacionamentos familiares são excesso de brigas, que levam aos desentendimentos, desrespeito às diferenças individuais, violência doméstica, uso abusivo de álcool e de drogas, falta de comunicação. Os problemas que nunca são falados, eles ficam ocultos devido a essa falta de diálogo. O melhor caminho é sempre o diálogo, pois ele aproxima a família, porque os problemas mal resolvidos acarretam um distanciamento familiar e até mesmo emocional. Lembre-se que o diálogo é uma troca, onde tem a fala e a escuta. Ou seja, temos que aprender a ouvir o que as pessoas falam a nosso respeito, para assim refletir e rever a nossa postura. Quinta pergunta: como ter um diálogo produtivo com meus filhos adolescentes? O diálogo é primordial para qualquer relacionamento. E para isso vão aqui algumas estratégias para você ter um diálogo produtivo e assertivo com seus filhos. Fale da sua história pessoal, conte de suas experiências lá na infância. Isso aproxima os jovens. Eles adoram ouvir e os deixam mais confiantes para se abrir. Mantenha sempre o diálogo, mas entre indiretamente, para que ele não ache que você está invadindo o seu espaço. Conheça, informe-se sobre os assuntos que o rodeia e o interessa. Isso aumentará seus assuntos para um diálogo. Fale francamente, eles sempre querem saber a verdade dos fatos. Admita que você não é capaz de lidar com determinadas situações, afinal você é humano. Questione sobre seus sentimentos, medos, desejos. Apoie seus planos, mesmo que você ache que ele não terá futuro. O importante é ele saber que você está ali prontinho para lhe dar apoio. Utilize sempre o bom humor. Aceite que os adolescentes sempre têm problemas, mas não subestime suas dificuldades, seus problemas e as suas dores. Algumas dicas valiosas para uma boa comunicação. Seja um bom ouvinte e escute de verdade. Para você mostrar que você está escutando, fique em silêncio quando ele estiver falando. Faça pausas antes de falar. Faça contato visual, olho no olho. Aproxime-se fisicamente da pessoa. Descruze os braços. Faça que sim com a cabeça quando for adequado. Isso faz parte de um diálogo produtivo e assertivo. Se estiver passando por dificuldade familiar, queira uma terapia individual ou familiar, estou à disposição para atendimentos no 11 98313 2371. Um grande abraço. Tchau, tchau.